começar falando então dos experimentos. Vou fazer uma apresentação bem explicada dos experimentos, porque o tempo é curto e não fica muito maçante a apresentação. No experimento 1, o participante devia buscar pelo alvo e responder o mais rápido preciso. Havia duas condições de busca. Uma busca por característica única, em que o alvo era ou um X ou uma bolinha, e os distratores eram Ls rotacionados em diversas orientações. Na outra condição de busca por conjunção de características, o alvo era um T para cima ou um T de cabeça para baixo, um T rotacionado em 180 graus. Os distratores novamente eram Ls rotacionados em diversas orientações. Foi manipulado também o tamanho da apresentação. O tamanho da apresentação é a soma do alvo mais distratores. Então, existia o tamanho de 6 itens, 12 e 18. Mais importante é que foi usado como textura setas paralelamente orientadas e apontadas para o mesmo lado, sendo que em 50% das provas essas setas apontavam para o lado, o M-campo, em que estava localizado o alvo, e outros 50% das vezes apontava para o M-campo onde não estava localizado o alvo. Com isso, se espera que, se houver alguma influência da informação semântica, que quando as setas apontarem para quando o M-campo onde o alvo realmente está, as buscas sejam mais rápidas e eficientes. Quando as setas apontarem para o M-campo em que o alvo não está, as buscas sejam mais lentas. E por último, existiam duas condições de contraste. Um contraste positivo, em que os estímulos relevantes, ou seja, alvo e distraidores, eram apresentados uma cor mais clara que a textura, que as setas, e no outro de contraste negativo, em que os estímulos relevantes, o alvo e os distraidores, eram apresentados uma cor mais escura, uma cor cinza, enquanto a textura é apresentada uma cor branca. Então ficava mais ou menos isso aqui. O participante via isso aqui no centro da tela. Existiam 49 espaços e o que não era ocupado pelos estímulos relevantes era ocupado pela textura. Tem aqui um exemplo de contraste positivo, ou seja, que os estímulos relevantes são mais claros. Aqui um exemplo de contraste negativo, em que os estímulos relevantes eles são mais escuros que a textura. Tem um exemplo aqui de conjunção de características, busca por conjunção de características, em que o alvo poderia ser um T para baixo ou um T para cima, aí o participante ia pressionar um botão diferente para cada alvo, ou que aqui uma condição de característica única, em que o alvo era um X ou uma bolinha, o participante deveria pressionar X quando encontrar o X e bolinha quando encontrar a bolinha. Aqui um exemplo de M-campo incongruente, ou seja, as setinhas apontam para a direita e o alvo está na esquerda. A mesma coisa aqui diferente, aqui congruente, as setas apontam para a esquerda e o alvo está na esquerda. A ordem da prova era a seguinte: aparecia o sinal de fixação, depois de 500 milésimos de segundo aparecia os estímulos, em que o participante deveria fazer a busca, que perdurava durante 3 segundos, ou até quando o participante respondesse, e o feedback, que era o sinal de fixação ficando azul, quando a resposta fosse correta, vermelho, quando fosse incorreta, e aparecia uma interrogação verde, quando o participante demorasse mais de 3 segundos. Então, vou fazer uma pequena demonstração de como que era o experimento aqui. Você tem os estímulos relevantes, você vê que o participante responde e vem feedback. Estímulos relevantes, responde e vem feedback. Azul quando acerta e vermelho quando erra. E se o participante demorar 3 segundos, o feedback vai ser de uma interrogação. Lembrando que isso aqui é uma demonstração e não necessariamente experimento, porque o experimento foi rodado em outra resolução. No experimento 1 foram registrados tempo de reação e taxa de erros. E o resultado foi o seguinte: o principal resultado é que o M-campo do alvo, na busca por conjunções de característica, não influenciou no tempo de reação e também não influenciou na taxa de erros. O mesmo aconteceu na condição de busca por característica única. O M-campo do alvo também não influenciou no tempo de reação e também não influenciou na taxa de erros. Isso que significa, então, que não houve processamento da informação semântica. O processamento da informação semântica não facilitou na busca. Aqui alguns gráficos. Então, aqui você tem o tempo de reação e o tamanho de apresentação. Você vê que o tempo
de reação é influenciado pelo tamanho de apresentação, que à medida que é aumentando a quantidade de itens, o tempo de reação sobe. Outra coisa que dá para notar aqui é a influência do contraste, em que o contraste positivo, ou seja, quando os estímulos relevantes são mais claros, o fluxo participante é mais rápido. Agora, com contraste negativo, ou seja, quando os estímulos relevantes são mais escuros que a textura, e a textura sobressai, a busca é mais lenta, indicando que a textura ela atrapalha. No entanto, aqui é a diferença entre quando as setas apontam para o mesmo M-campo, ou seja, o M-campo com um alvo congruente e o M-campo alvo incongruente. Você vê que elas são bem próximas, então realmente não houve muito efeito. E aqui isso aqui é na condição de busca por conjunção de característica. Na condição de busca por característica única, você não tem o efeito do tamanho da apresentação, que o tempo de reação permanece mais ou menos constante pelo tamanho da apresentação, não há diferença significativa, você vê aqui pelo erro padrão, pelas barras de erro padrão. E novamente o contraste positivo, o participante é mais rápido em condição de contraste positivo que o contraste negativo. Na taxa de erro, na condição de busca por conjunção, você nota que existe uma influência novamente do tamanho da apresentação. À medida que o tamanho da apresentação vai subindo, vai aumentando o erro, com exceção para a condição de 18 itens de tamanho de apresentação. Talvez o participante na condição de 18 itens tenha preterido manter uma taxa de acerto alta, focar na precisão. Mas o mais importante na condição para analisar o gráfico é a diferença entre M-campo congruente e incongruente. E você nota que os tempos de reação a taxa de erro são bem próximos aqui. Então realmente não existe uma influência da informação semântica. Novamente, na busca por característica única, você não vê uma influência aqui entre congruente e congruente, congruente e congruente, ou seja, não existe uma influência da informação semântica.